Paz do Senhor, igreja. Com muita alegria que nós damos início ao nosso culto online. Como vocês sabem, a gente nunca fez isso antes e às vezes pode parecer meio difícil, mas eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Abacuque, capítulo 3. É um livro bem pequeno. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Espero que vocês estejam abrindo comigo. E eu gostaria de estar lendo. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse versículo é bastante usado normalmente quando a gente faz dízimos e ofertas. Mas o que eu quero dizer, esse versículo, ele faz bem o contexto de hoje. Mesmo em circunstâncias difíceis da nossa vida, o profeta Abacuque, passando semelhante situação no tempo dele, ele não deixou de confiar no Senhor. Essa é a minha mensagem de abertura para vocês. Não deixem de confiar no Senhor. Amém. E nós vamos estar orando, dando abertura na palavra. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por cada um que está em sua casa, conosco, assistindo agora esse culto online. Senhor, abençoa cada um, a cada família, a cada criança, Senhor, e aqueles que estão no Brasil ou em outros países, Senhor, que terão acesso a esse culto online. Nós declaramos a bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai, no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz a todos. Como a Rose mesmo disse, hoje será um pouco diferente, não é? Porque até por cuidado, a gente não vai fazer o culto na igreja. Dá para ver a igreja ali no fundo, não é? Então talvez você fique com a imagem da igreja no fundo, matando um pouco a saudade. E até por um motivo, né, de cuidado, que é uma indicação até da Batista. Não há, como é que eu posso dizer, não há proibição de se fazer a mensagem na igreja, mas o cuidado que a Batista pede, ou as igrejas aqui pedem, é que as pessoas, ao verem barulho dentro da igreja, ou ao verem, por exemplo, o som na igreja, as pessoas podem querer pedir oração, e aí a gente vai ter que fazer todo aquele contato. E pode ser que outras pessoas queiram usar a igreja também, aí já vai criar tumulto. Então, para zelo, para cuidado e a gente para obedecer, não é o que o governo está tentando fazer, é a melhor coisa a gente realmente fazer um momento diferente, né? Estamos fazendo aqui em casa, mas é com muito prazer que nós estamos com vocês. Vocês fazem muita falta, tenho muita saudade de congregar, de estar junto. É difícil pregar assim, é lógico que eu sei que a mensagem está sendo ouvida, que você está sentado aí no sofá da sua casa, não é? Talvez na mesa da sua casa, e tire fotos, não é? Mande aí que você está no culto, ouvindo o culto online. Você guarde esse momento, que é um momento que todos nós estamos passando juntos, seja aqui, temos irmãos que estão na Itália, irmãos que estão vendo em Portugal, irmãos que estão vendo no Brasil, na Espanha, então em todos os lugares, que nós possamos realmente, não é, se unir agora, não em corpo presente, mas na mente, no coração e no Espírito de Deus que conduz a igreja para onde Ele quer nos levar. E hoje, como eu disse, o culto ele é um pouco diferente. Ao invés de hoje eu fazer o louvor, hoje nós vamos estar vendo os louvores que nós já fizemos na igreja, que são gravados. A gente selecionou alguns louvores de cultos que nós já fizemos. E você vai ter agora então a oportunidade de louvar ao Senhor nos momentos que a gente teve lá, juntos, uns com os outros. Mas eu sei que esse momento vai voltar, não é? Novamente nós vamos estar juntos. E quando isso acontecer será uma grande festa. Então que você possa curtir, aproveitar esse momento agora com a sua família e louve ao Senhor conosco, com todos os cultos que a gente vai fazendo, com as apresentações. Aproveite para engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe você. Fique então com os vídeos aí do nosso louvor, do grupo de louvor.
Seja
Não se desanimes, não temas mal algum, a luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Seu coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo eu tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando a luta vem, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Seu coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo eu tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Estou em tuas, eu estou, Senhor, em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Bem, foi muito bom então a gente ter esse momento de louvor, de adoração ao Senhor. E agora nós vamos entrar num momento de reflexão da palavra, não é? Hoje é um pouco diferente, como eu disse. E se você lembra, a semana passada nós tivemos dando a introdução
em Êxodo no capítulo 1, onde nós falamos do mal, ou seria de Faraó, jogando toda uma pressão sobre o povo de Israel, o povo hebreu. E duas mulheres, duas parteiras ali, agindo totalmente na contramão, fazendo algo extraordinário, não participando do mal, mas trabalhando em toda aquela situação para que o bem fosse estabelecido ali naquele lugar. E termina-se no último versículo do capítulo 1, falando sobre o que aquelas mulheres tinham feito, que era não permitir que as crianças morressem, ou que os meninos morressem, porque Faraó ele quer que as crianças morram, os meninos morram e só prevaleçam as meninas, fiquem só as meninas vivas. Então Faraó, vendo que as parteiras haviam feito aquilo, se você se lembra do culto passado, ele ordena então a todo o povo, que isso está no último versículo de Êxodo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E é assim que termina o capítulo 1 de Êxodo. Mas hoje nós vamos dar continuidade nessa história. Então agora, até então nós temos visto uma nação inteira ser punida por Faraó. Faraó, ele fica com medo daquela nação que começa a crescer e manda então uma força de chefes de trabalho sobre eles, e apertam o trabalho e jogam eles do status de pastor para a escravidão. E agora, o que era no sentido de nação, nós vamos focar agora mais dentro de uma casa. Então nós vamos pegar dentro do sentido todo de nação e agora vamos jogar isso para dentro de uma casa. Como foi viver esse quadro? As parteiras então permitiram que os meninos vivessem, e como é que a família então geriu tudo isso, sabendo que o contexto do que eles estavam vivendo era um momento muito difícil, era um momento muito complicado, e eles precisavam saber como gerir. Com uma criança nas mãos agora, como é que eles iam fazer para esconder essa criança? E eu, quando tomei conhecimento dessa história que está em Êxodo 2, eu conheci essa história por eu não sei se você lembra, os mais velhos vão lembrar disso, aquele CD, não é CD, é LP de vinil, aquele que é preto, que põe na vitrola, a gente chamava de vitrola no Brasil, que é 33 rotações. Eu tinha um pequenininho com algumas histórias bíblicas. E eu me lembro de várias vezes a gente se sentar ao redor daquela vitrola. Eu tinha uma vitrola pequena e a gente colocava aquela história, minha mãe colocava aquela história pra gente, e a gente via essa belíssima história bíblica de Êxodo 2. E ali eu tomei conhecimento pela primeira vez, que eu me lembro que essa história ficou gravada em mim, que é a história de uma família. É a história de Joquebede. Talvez você vai falar, mas quem é essa mulher? Aqueles que conhecem um pouquinho mais vão saber de quem eu estou falando. Agora você sabe quem ela é? Ou você sabe o que ela fez? E de que família ela fazia parte? Em Números, um pouco mais adiante, em Números 26:59 diz: e o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, ao qual nasceu a Levi no Egito. E Anrão, que era bisneto de Levi, ela teve, Arão, Moisés e Miriam, que era irmã deles. Ou seja, essas três, Arão, Moisés e Miriam, são peças-chave do livro de Êxodo. Essas três figuras, tendo Moisés como líder, tendo Arão e tendo Miriam ali ao lado deles, esses três eles vão realmente nos levar para histórias lindíssimas dentro do contexto do povo de Deus no Egito e de toda essa história que a gente tem em Êxodo. Então essa é a mãe que vai dar esse contexto todo, que vai dar essa família linda, e que eles vão passar por um grande momento difícil. E eu queria que antes até de eu entrar agora nessa passagem, eu sei que as crianças estão assistindo em casa, provavelmente, eu tenho uma animação para passar rapidinho, que fala exatamente dessa leitura que nós vamos fazer do capítulo 2 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10. Então preste atenção, você vai estar vendo agora e já voltamos em seguida.
Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança para a senhora? Sim, vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Leve este menino para casa e o crie para mim. Eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E pôs nele o nome de Moisés. E disse: Eu o tirei da água. Então, nesta animação que você viu, é a história que está do capítulo 2, não é, de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10. E eu quero enfatizar alguns pontos dessa história que é interessante até para a gente parar e refletir um pouco no momento que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, a fé e a confiança em Deus. Essa mulher, então, ela tem um filho, e esse filho, ele tem de ser escondido por 3 meses. Ela esconde essa criança para que ela não fosse morta. Agora imagina uma coisa, a gente tem filho em casa, eu já tive filho pequeno, hoje meus filhos estão grandes. Talvez você que está assistindo, sabe que você tem seu filho aí do lado, sua filha aí do lado, e você sabe que cuidar de uma criança, ou fazer essa criança ficar quieta, é uma tarefa difícil e às vezes quase impossível de conseguir que essa criança não fique quieta. O que ela vai fazer? É normal isso no dia a dia. A gente tem as crianças querendo correr, ter atividade. Agora imagina um bebezinho, você não deixá-lo chorar. Imagina a sensação dessa família de viver nesse lugar onde o choro de uma criança seria uma sentença de morte. Tem um filme que inclusive era para ter saído agora, a parte 2 desse filme, chama The Quiet Place, que seria um lugar quieto, um lugar tranquilo, um lugar que não pudesse fazer barulho. E esse filme, o primeiro que saiu da série, é muito interessante, porque trata, lógico, é uma ficção, trata de talvez um alien ou alguma coisa, mas essa família, ele não pode fazer barulho, ninguém pode fazer barulho, porque o bicho, o monstro que tem do outro lado, que está ali aguardando, é uma criatura que ela é guiada pelo som. Então eles mantêm quieto, não se há som praticamente no filme. E eu fico imaginando, quando a gente olha, por exemplo, esse filme, a gente vê o desespero, a gente entra nesse suspense, nesse terror do filme, do que é manter os filhos sem barulho na hora de andar, não pode correr, não pode fazer nada, porque o barulho poderia significar a morte para eles. E é interessante porque se a gente faz uma relação aqui, a gente pode fazer uma relação, por exemplo, com a vida real, não é? A gente tem um filho, a gente sabe que há um decreto de Faraó que a criança com menos de 2 anos deveria ser jogada no Nilo, deveria ser morta. Agora, a pergunta é, será que essa mãe ela conseguiu dormir por esses 3 meses? Conhecendo bem o coração de uma mãe, ou conhecendo bem o coração de um pai, de uma família, como é que eles conseguiram viver, o revezamento que eles tiveram que fazer para esse cuidar, e eles sabiam que havia o cuidado de Deus para esse cuidado com a criança, mas havia também a apreensão da parte deles pelo momento difícil que eles estavam vivendo. Eles tinham a sua família reunida na sua casa, mas havia uma criancinha. Eles tinham já 2 filhos, Miriam, tinham Arão,
Só que o outro era menor, e ele iria um momento ou outro chorar. Então, eles precisavam cuidar dessa família, eles precisavam cuidar, Arão precisava cuidar dos seus filhos. Joquebede precisava estar atenta para aquela criança. Hoje nós vivemos um quadro interessante, se nós pararmos para refletir. Porque o momento que a gente vive requer um desdobramento de cuidado de um pai, o desdobramento de cuidado de uma mãe. Pelo momento que a gente vive, talvez a gente está em casa, mas na cabeça do pai e da mãe está toda uma circunstância. Isso não é só aqui, mas isso é uma circunstância, é um problema mundial que está acontecendo em todos os lugares. Alguns países estão dando suporte para essas pessoas que têm que ficar em suas casas por causa de um vírus. E esse vírus não se tem cura. Isso é um mal que está tentando entrar para ceifar vidas, e a gente não sabe de quem ele ceifa. E a gente precisa manter a nossa família junta, um cuidado da nossa família, porque há um mal querendo entrar agora dentro da casa. A gente falou isso semana passada de um mal que queria entrar dentro de uma nação. Hoje, esse mal ele vai afunilando, ele entra dentro de uma casa. E aqui nós vemos nesse texto que isso acontecia de uma forma diferente, mas era um problema, onde eles precisavam proteger a sua família. Com o coronavírus, a gente protege a família do quê? Protege a família de que ninguém pegue essa doença, mas há uma proteção também que nos preocupa, é de como vai ser o nosso futuro. Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, depois que todos voltarem às escolas, talvez com a segurança para que realmente achem uma solução para esse vírus, ou mesmo para nós, uma circunstância financeira, que muitos têm medo, será que o meu emprego vai continuar? Será que a economia do país vai continuar fluindo da forma que estava? Segunda coisa interessante quando a gente olha para esse texto, as atitudes que correspondem à nossa fé e à confiança de Deus. Então, são atitudes com a fé em Deus. No versículo 3, que é, quando já não podia mais, então, esconder essa criança, porque a criança vai crescendo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então, vê essa mãe. Primeiro ponto. Ela fica ali fazendo um cesto e colocando piche nesse cesto, ou seja, vedando esse cesto, para que esse cesto não afundasse. Porque o piche ele é maleável quando está quente, que é tipo asfalto, mas quando o piche se torna em contato com a água, ele endurece. Essa mãe está entre a cruz e o punhal para achar uma solução para o filho dela, achar uma solução para o momento que ela está vivendo. Eu vejo o Espírito Santo de Deus dando uma orientação para ela, qual que seria a medida que ela deveria tomar. E ela tem essa medida, que é, eu vou fazer o cesto, eu vou vedar esse cesto e vou colocar meu filho na água, porque ela já tem uma estratégia que ela está sendo dada para ela já está se movimentando. Essa orientação que eu vejo que ela tem, dentro desse desespero e dessa apreensão que ela tem, uma solução, porque vai chegar um momento que ela vai ter que tomar uma atitude. Então ela não fica parada, ela começa a agir, e ela sabe que ela tem que ter esse cuidado. Segunda coisa, ela está entre a cruz e o punhal, não é? Ela já não poderia mais segurar essa criança, porque logo alguém vai perceber. Já são 3 meses que eu estou privando meu filho de chorar, revezando talvez em casa, a família para cuidar da criança, dia e noite, e chega um momento que ela vê, já não dá mais para fazer isso, e a criança está em sérios perigos, e até a família está em perigo, há responsabilidades. Não que a família ela não tivesse tentado, que a família não tivesse se desdobrado, mas chegou um momento, a situação agora sai fora do controle, e eles precisam ter uma certeza. Até aqui Deus está por trás, gerindo a vida da família, Deus está cuidando deles. Só que agora, essa mãe ela vai ter que tirar as suas mãos ao redor do seu filho, porque até aqui ela cuidou, e agora ela vai ter que entregar e confiar a Deus, deixar o seu filho seguir o fluxo das águas. A gente não sabe se o cesto, aqui a Bíblia diz que ele foi colocado junto à margem, ou ali aos juncos, mas provavelmente é a parte onde ela é mais, o rio ele não é tão turbulento,
E aí então essa mãe ela permite que o seu filho vá. Agora você imagina, não é? Aquela mãe fazendo aquele cesto, cuidando daquele cesto, vendo se não tinha... Eu sou uma pessoa detalhista no que eu faço. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu testo 10 vezes para ver se não vai dar erro no que eu estou fazendo. E eu fico imaginando aquela mãe se certificando, tentando umas 10, 20 vezes, ver se realmente o cesto não ia balançar, não ia virar, se não estava pesado o piche, ou se não entrava água. Você que é mãe sabe como é isso. Saber, ter a certeza. Não é a mãe quando vai testar para o bebezinho ali beber a mamadeira, não é? A mãe coloca, vê se tá bom, se não tá muito quente para queimar a boquinha do bebê. Agora imagina essa mãe, ela vai colocar o filho dela, essa é a ideia dela. Ela não vedou o cesto porque ela ia manter a criança. Ela sabia que ela teria que tomar uma atitude e aquilo já estava sendo. Eu vejo Deus, o Espírito Santo de Deus, dando essa ideia e essa estratégia para ela. E ela, então, teria que se cercar de todas as certezas possíveis, ao ponto que ela pudesse, dentro da responsabilidade dela, de segurar aquele bebê. Nada poderia falhar, não é? Por irresponsabilidade dela, assim como nós hoje. Nada pode falhar por nossa irresponsabilidade. A gente precisa ser responsável. A gente sabe que existe um problema e a gente precisa cuidar. A gente vê as pessoas às vezes falando, eu acho que é uma gripe, que é alguma... Mas o governo mundial, está todo mundo se precavendo para que não aconteça um mal maior. E a gente vê a economia do mundo parar, a gente vê empresas parar, a gente vê governos parar, a gente vê médicos falando. Então, a responsabilidade nossa como pai, como mãe, que cuidam de uma casa, ela deve se cercar e obedecer. A gente deve ter ouvidos atentos para ouvir o que está sendo falado, não entrarmos em pânico, mas sabemos que nós precisamos nos cercar de todos os cuidados. Eu lembro de uma história interessante da minha mãe, quando eu era mais novo. Eu não era tão pequeno assim, eu me lembro muito bem desse momento, e eu já até comentei com a igreja a respeito dessa situação, que é uma experiência para mim que eu nunca mais esqueço. Eu me lembro que uma época no Brasil, a crise estava muito apertada no Brasil, estava muito feia. E o preço de alguns mantimentos ou alimentos para dentro da nossa casa era muito caro. E a minha mãe, eu lembro que o café pilão estava super caro, não é? Algumas outras coisas da casa também estavam caros e o Brasil passava por uma grande crise. O que não é novidade, porque sempre o Brasil teve as suas crises, né? E eu lembro que a minha mãe, eu não entendia muito bem esse negócio de crise, mas eu sabia que existia um problema, filho mais velho, e a minha mãe, eu lembro uma vez, nós chegamos em casa, quando nós entramos, todas as tardes a gente tinha o nosso café, a gente geralmente estudávamos de manhã, né? Todos nós estudávamos, e chegávamos em casa por volta das 2, aí a gente fazia um almoço, mas quando era lá por volta das 4:30 da tarde, 5 horas, a minha mãe fazia um café para nós, à mesa, o pãozinho quente, o café com leite. Essa era a nossa tarde sempre, assistindo a sessão da tarde, e junto com a mãe, ali, a mãe cuidando enquanto o pai trabalhava. E eu lembro que um dia eu sentei na mesa e peguei o meu café e fui tomar. E a minha mãe apreensiva do lado, ela olhava. Quando eu peguei o café para tomar, a minha cara e a cara dos meus irmãos foi assim para minha mãe. A minha mãe é tipo de decepção. E a minha mãe olhou para nós, tipo esperando a nossa reação, porque ela sabia que a gente não estava gostando muito. Ela, em vez de usar o café, porque não tinha café, o café estava mesmo muito caro, era um absurdo. Minha mãe usou cevada, que vinha até no pacotinho bem parecido com o café e tudo, só que dava aquela cor do café no café com leite. E a minha mãe, ao olhar para aquela situação que a gente estava, eu lembro que a minha mãe, ela foi até o vizinho, lá tinha a senhora que era a esposa do dono do material de construção, do lado da minha casa tinha uma loja de material de construção, e eu lembro da minha mãe pedir para ela se ela podia trabalhar lá, tipo para complementar o salário do meu pai. Havia uma crise grande no Brasil. E a minha mãe então foi passar roupa, foi lavar, foi criar alternativas para que ela pudesse trazer o rendimento para dentro de casa, para pudesse dar aquilo para os seus filhos. Não é? Hoje eu entendo o que é isso. Naquela época eu queria o café com leite, eu queria o meu café, era isso que nós como crianças queríamos. E é o que acontece hoje também, os nossos filhos muitas vezes não sabem o que está acontecendo. Para eles, a vida segue, não é? Eles estão de férias, talvez, para alguns. E eu lembro que a minha mãe, então, trabalhou, ela conseguiu comprar o café, e eu lembro do primeiro dia que eu cheguei em casa, e eu senti
a diferença na minha casa? O cheiro do café. E aí a minha mãe então fez aquela mesa bem bonita e ela já não aguardou com apreensão a nossa cara de insatisfação, ou para ver se aquilo que ela estava fazendo ia dar resultado ou não. Ela já tinha certeza que a nossa cara, na hora que a gente olhasse para ela, só de sentir o cheiro em casa do café já trouxe para nós uma grande satisfação em casa como crianças. E isso me faz lembrar muito bem esse cuidado de que é dentro da nossa casa, dentro da família, e de que Deus também, por cima de tudo isso, tem isso sob controle. Terceiro ponto, o verdadeiro momento de fé e confiança em Deus na nossa vida. É a prova de fogo que eu chamo. O versículo 3, na parte B diz, e colocou nele o menino, então no cesto, e entre os juncos, né, à margem do rio, e essa mãe então ela libera seu filho. Agora veja as atitudes que Joquebede teve. Pela fé essa mãe, então ela esconde esse filho por 3 meses, um bebê, uma missão impossível. E em Hebreus relata isso, quando dá os heróis da fé, fala assim, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés apenas nascido. Moisés era criança, a fé não era de Moisés. Foi ocultado por seus pais, a fé era dos pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles colocaram a confiança. Apreensivos? Às vezes bate aquela insegurança, aquele medo, sim. Mas eles, eu tenho certeza, que fariam de tudo. Estão no hall aqui dos heróis da fé. Fariam de tudo que pudessem para guardar aquela criança debaixo dessa responsabilidade e na confiança. Em segundo lugar, agora pela fé, essa mãe colocou seu filho no Nilo e deixou e liberou de suas mãos essa criança. Imagina a Joquebede ter que momento terrível para ela ter que falar assim, puxa, agora não há mais nada que eu possa fazer. Uma coisa é essa mãe esconder essa criança por 3 meses, em sua casa, debaixo dos seus braços, sabendo que ela vai fazer. Agora já não era mais a responsabilidade dela, tudo que ela podia ter feito, ela fez. Uma possibilidade também que os estudiosos dizem que ela também tinha uma consciência de que a filha de Faraó se banhava em certa parte daquele rio e que aquela seria uma parte segura para ela colocar a criança, mas ela estaria ainda entre os juncos, ela estaria ainda numa parte do rio, por isso ela veda o cesto, para ter certeza de que a água não ia inundar aquela criança, ou que até a insegurança dos perigos dos animais, que é uma região, a gente sabe que o Nilo é uma região de crocodilos. E mesmo que algum soldado egípcio pudesse encontrar a criança, mas ela tinha uma consciência de que aquilo seria uma grande oportunidade. E ela colocou na mão de Deus. E agora que lindo, que por detrás disso tinha Deus, que controla toda a situação, controla o cesto que tinha um bebezinho, controla a água do rio, controla as circunstâncias, controla o momento. Deus sabia de tudo, porque já estava debaixo do plano de Deus. O momento que a gente passa, Deus sabe de tudo. E esse é o momento onde a gente tem de colocar em Deus, porque Deus controla toda a sua criação. Não há nada que passa desapercebido por Deus. Esse momento que você está vivendo, talvez aí na sua casa, a gente tem aí os nossos irmãos que estão na Itália, irmãos que também estão na Espanha, não é? Que estão passando pelo mesmo lockdown que a gente está, mesmo fechamento de tudo, e cada um talvez um pouco mais intensivo ou debaixo de uma organização governamental diferente do outro, mas todos nós estamos nesse mesmo barco, nesse mesmo cesto, nessa mesma situação, e precisamos confiar como uma criança nas mãos de Deus, de que Deus está no controle de tudo. Somos indefesos muitas vezes, mas o nosso Deus cuida de nós. Quarto, pela fé em Deus nós obtemos direção. Veja que Deus, essa fé, ela é o antes e o depois. Nós estamos nesse meio, porque há aquilo que está acontecendo antes, daquilo que a gente já viu Deus fazendo, e há aquilo que vem depois. A irmã, então no versículo 4, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Agora pulamos da mãe para a menina. Porque a família é onde nós estamos juntos uns com os outros. E a gente vai crescendo em afinidade. Eu fico imaginando aquela menina olhando para o seu irmãozinho naquele cesto. Não sabemos a distância que aquele cesto percorreu, ou se ele ficou em uma parte parado. A princípio se diz que ele andou numa parte calma do Nilo.
até onde a vista daquela princesa, não é? Aquela filha de Faraó. E eu imagino o coração daquela menina. Assim como nós muitas vezes vamos vendo o problema, a situação, e a gente fica assim, ai meu Deus, ai Senhor, por favor, Deus, que dê certo, Senhor, que nada corra de errado. Deus, por favor, põe a tua mão. Eu fico imaginando aquela menininha olhando para aquele cesto, falando assim, Deus, meu irmãozinho está aí dentro, Senhor. Oh, meu Deus, olha a água está balançando demais. Olhando para ver se não vinha nada para atrapalhar, ou se ninguém ia descobrir o bebê, que pudesse colocar a vida daquela criança em perigo. E dizendo, vai dar tudo certo, calma, 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 vai dar tudo certo. Para ela mesma, sabe quando você conversa com você mesmo? Nas suas conversas com Deus, assim como eu tenho as minhas. Irmãos, eu digo para você, calma, vai dar tudo certo. Deus está no controle da situação. Quinto, pela fé Deus produz solução ou produz o escape. Tudo envolve a nossa fé. Versículo 5, a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Então veja que a filha de Faraó, ela vê o cesto, está ali tomando o seu banho, que era normal para eles ali usar aquela parte do Nilo, e ela ali vê uma criança, vê um cesto, e ali vão retirar, traz para ela e vai ser uma criança. Agora, para pensar um pouquinho antes da gente entrar nesse quadro. O Faraó, que era o pai, mandou o quê? Jogar as crianças no Nilo, que é o último versículo 1:22 de Êxodo, do capítulo 1, versículo 22, diz que ele falou, ó, joga as crianças no Nilo, os meninos no Nilo, e só preserva as meninas. E agora é nesse Nilo que tem ali um cesto. E veja só, sexto lugar, a fé, ou o ápice, ou o clímax do encontro real do problema, que existe um problema. As crianças devem ser jogadas no Nilo. As crianças devem morrer. Há uma família sofrendo porque teve que abrir mão do seu filho. Há uma circunstância. E há também uma real solução divina que está correndo debaixo do controle de Deus. Versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Ela sabia que aquela criança ela devia ter sido jogada ali para morrer. Na cabeça dela, ela sabia, ela tinha certeza que era dos hebreus. Provavelmente é o que os estudiosos dizem. Essa criança era para ter morrido. Só que o povo egípcio também é um povo que talvez, esse é um dos pensamentos que tenham passado pela cabeça dela, que o povo egípcio ele tem muitos deuses. E um dos 10 deuses, que são os mais deuses grandiosos que eles adoram, não é? Um deles é Osíris, que é o deus da morte, deus da vida e da morte. É o Deus da fertilidade, o Deus do crescimento, que dá o poder da vida. E quando até a vida no Nilo, e quando ela vê esse cesto, talvez uma das coisas que tenha passado na cabeça dessa mulher, dessa filha de Faraó, Osíris está me dando, ou Deus está me dando essa criança. No cabeça dela era Osíris. Porque ela era uma pessoa que não tinha o padrão de ter Deus como Deus dela. Mas Deus está usando a vida dela, Deus está usando essa mulher, aonde o pai dela, o faraó, o líder dela, havia declarado que era para que as crianças morressem nesse rio. E por detrás, sem ela saber, estava tudo sob o controle de um Deus poderoso que estava controlando toda a situação. Agora veja que mensagem maravilhosa. Deus estava por detrás de tudo isso, controlando a situação adversa. Deus estava sabendo de tudo, nada passava desapercebido aos olhos de Deus. O problema é criado por Faraó, o problema é criado pela má circunstância, as atitudes, mas Deus estava controlando tudo, moldando tudo. E um bebezinho é encontrado, o bebezinho chora, olha que lindo, chora na hora certa. E esse, irmãos, é um momento perfeito. Eu quero parar. Por que eu pus o clímax aqui? Porque para mim é o clímax da história aqui. Um bebezinho chora no momento certo. Por 3 meses esse bebê era para não chorar. E nessa hora, de alguma forma, não sei o que Deus fez, às vezes eu fico imaginando se ele deu um cutucão no bebê ou fez alguma coisa, mas o bebê, a hora que ela abre, o bebê chora. E o saudoso J. Vernon McGee, que é o pastor J. Vernon McGee, ele diz o seguinte, num dos seus comentários bíblicos, é lindo isso que ele fala. Deus traz 2 coisas criadas, quando ele comenta sobre isso, sobre essa passagem. Deus traz 2 coisas criadas por ele naquele momento, para que se juntem e se encontrem, que é o choro do bebê
e o coração de uma mulher. Quando aquela mulher vê aquela criancinha, aquele bebezinho chorando, a sensibilidade da mulher, o seu coração se derrete diante da situação. E Deus usa uma mulher que não era nem do povo hebreu, poderíamos falar um ímpio, para abençoar um justo. Deus, ele tem todo o controle das circunstâncias. 7º lugar, a fé que muda a história, que era uma história de condenação, deveria morrer no Nilo, as crianças deveriam morrer, nos surpreende. Deus surpreende a nossa vida. Veja só. Então, a irmã do menino, versículo 7, aproximou-se e perguntou para a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Olha que coisa linda. Ela ouve que a mulher fala, essa criança é dos hebreus. Ela percebe que ela sabe. E aí ela aproveita de estratégia. É Deus ali também agindo sobre o coração daquela criança, daquela menina. Ela vê que o momento é incerto, o momento é improvável, mas dentro desse momento improvável começa a tornar-se um momento incrível, uma história incrível. Eu posso dizer até cinematográfico o momento. Não é que vai se desenrolar, é uma reviravolta. Deus dá uma estratégia para uma criança e ela fala no momento certo então para aquela filha de Faraó. E a filha de Faraó fala para ela assim no versículo seguinte, 8. Eu quero, respondeu ela. E a moça então foi chamar o menino. Agora vê a outra circunstância. É a menininha indo para a mãe e a mãe aguardando notícias. O que será que aconteceu? A apreensão continua existindo. O momento é de atenção, o momento é de dificuldade, mas a confiança está em Deus. E eu fico lembrando daquele CDzinho, eu fico lembrando do LP de 33 rotações, que nesse momento no LP, a filha de Joquebede, Miriam, ela chega com o coração na mão, né? Coraçãozinho batendo, rápido, dá para sentir na historinha, não é? Porque era por áudio. E a mãe fala, filha, conta pra mim o que aconteceu, conta minha filha, me diz por favor, ele tá bem, o bebê tá bem. E ela fala, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. E ela entrega essa notícia maravilhosa. O cuidado de Deus, Deus tomando conta da situação, Deus cuidando do momento. Isso é cinematográfico. Isso é uma história que ela hoje tem acontecido. Deus continua no controle. E Joquebede recebe então essa notícia e eu imagino o coração dessa mãe. Valeu a pena confiar em Deus. E Joquebede, ela é recompensada. E eu imagino ela voltando assim, ela passou o susto. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Irmãos, hoje a gente vive esse momento de susto. Mas a gente tem que dizer obrigado, Deus. Obrigado porque Deus, ele vai entrar com a provisão dele na nossa vida. Deus vai cuidar de nós. E no versículo 9, e 10, a fé que une, né, com os propósitos de Deus e aumentam, quando tudo isso acontece, aumenta ainda mais a nossa intimidade com Deus. Eu acredito essa mãe voltando, ela imaginando na cabeça dela, o que vai acontecer? Minha filha disse para mim que ela quer que eu amamente o bebê. Será que ela amamente o bebê? Será que ela quer que eu vá morar no... Será que eu vou ter que deixar a minha família? Às vezes a gente faz essas perguntas para nós mesmos, como seres humanos. Ah, Deus, mas estão me chamando, será que eu vou ter que ficar lá? Vou ter que abandonar isso, aquilo? Mas Deus tem tudo no controle. E ela chega lá então, e a filha de Faraó diz para ela, leva este menino, amamente-o para mim, e eu vou pagar por isso. A mulher então leva o menino, amamenta, e tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, e que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Irmãos, que história maravilhosa, como Deus reverte a situação. E essa história, ela mexe comigo todas as vezes que eu lembro. É uma história que Deus colocou esses dias no meu coração. Vem a memória daquela vitrolinha, daquela disquinho, vem a memória dos momentos importantes que eu vivi na minha vida, dentro da minha família, das crises que nós já passamos, vem a memória do quanto a minha família é importante para mim, vem a memória do quanto é importante nós vivermos esse momento juntos dentro da nossa casa, fortalecendo-nos uns aos outros como família de Cristo, como família dentro da nossa casa, vem a memória de Deus agindo em nosso favor. Deus não está morto, Deus está mais vivo do que nunca. E Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado mesmo diante de um inimigo desconhecido. Deus está no controle.
Irmãos, essa é a minha mensagem para você. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, eu tento falar com alguns irmãos, mas eu sei que é um momento difícil para muita gente. É difícil para os médicos que têm que se colocar, não é, na frente dessa batalha. A gente sabe que alguns médicos têm morrido. É difícil porque a gente vê algumas desorganizações ao redor do mundo, pessoas às vezes não dando tanto valor e não levando a sério um problema que existe. E tudo isso é motivo para a gente estar orando, colocando isso diante de Deus. Eu não sei se você tem tomado essa decisão de diariamente levantar isso em clamor a Deus e orar ao Senhor. Mas, irmãos, eu quero chamar a tua atenção que várias histórias como essas, dessa família, dentro desse contexto, elas continuam existindo por aí. Lógico que a criança não é colocada no rio Nilo, mas existem outras coisas que nós temos que fazer. Nós temos que abrir mãos, às vezes, de sonhos, projetos, e talvez você está pensando, como é que vai ser meu ano daqui para frente? Estava pensando em viajar, estava pensando em fazer isso, fazer aquilo. Será que agora eu vou ter ainda o meu emprego quando eu voltar? Meus irmãos, confie em Deus. Descanse o seu coração em Deus. Essa é a minha palavra para você. E eu quero terminar fazendo uma oração, para que Deus traga paz, conforto, para que Deus possa também nos ajudar nesse momento, trazendo também orientação aos líderes de cada país, aos líderes mundiais. Você que está na Espanha, no Brasil, você que está aqui junto comigo em Londres, você que está na Escócia, temos famílias também, não é, dos nossos irmãos que estão na Escócia, na Itália. Que Deus possa nos ajudar nesse momento difícil que passamos a nível mundial. E que nós possamos aprender com esse momento o que Deus quer nos ensinar, porque nós podemos tirar grandes lições. E nós podemos também servir ao Senhor. Pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito de Deus, o que é que Deus quer de você nessa hora? Será que você já fez essa pergunta? Qual é a orientação de Deus para a sua vida nesse momento, por cuidar da tua casa, da tua família, dos teus filhos? Esse não é um momento de férias, esse é um momento de alerta e de atenção, é um momento de apreensão mundial. E é um momento também de nós, como cristãos, fazermos a nossa parte. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo, eu agradeço por cada um dos meus irmãos que estão por detrás, Senhor, deste vídeo, Senhor, destas palavras, desta história. Pai, do outro lado, Senhor, da tela, Senhor, seja de um computador, de um telefone, de um celular, de um mobile, ou assistindo em sua TV, em sua casa. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor cuide das nossas vidas. Pai, em cada país aonde essa mensagem está chegando agora, Deus, que os seus governos possam parar para pensar, possam ter estratégias sadias para contornar essa situação. Que o Senhor abençoe os governantes, que o Senhor dê direção e tire toda a confusão, porque esse não é o momento da gente entrar em mais confusão, porque a confusão já está aí. Agora é hora de acharmos solução para o problema. Deus nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, com homens e mulheres de Deus, Senhor, que tem espalhado por tantos lugares para fazer a diferença na sua localidade, dentro da sua casa, da sua família. Pai, seja ela por ligação, Senhor, ou seja ela por via da internet, Deus. Usa cada um de nós, Deus. Tira também do nosso coração a insegurança de que talvez o nosso emprego se perca, ou como que vai ser a economia do país. Pai, as previsões são de que haverá recessão, as previsões são de que será um tempo difícil, as previsões são que as bolsas irão cair e uma série de previsões negativas, porque há um desaquecimento, Senhor, da economia em todos os lugares. Aviões estão no chão, não estão voando, empregos estão sendo perdidos, shops estão fechados, lojas estão fechadas, o consumo reduz em todos os lugares e o vírus, Senhor, anda por aí, tragando, Senhor, vidas, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, protege os nossos lares, protege a nossa casa. E eu quero te pedir mais, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, como um manancial de água viva e luz para esse mundo, Deus, para que da nossa casa saiam, Senhor, as bênçãos do trono de Deus,
e que nós possamos realmente servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com determinação, servir ao Senhor com fé, como essa família teve, Deus. E o Senhor mudou uma circunstância de morte e trouxe vida, Deus. Eu quero chamar por vida em cada lar, Deus. Eu quero pedir a tua bênção e a tua proteção, Deus, sobre as famílias que estão, Senhor, em várias partes do mundo, Senhor, vivendo isso. As famílias da nossa igreja que estão aqui, cada um em seu lar, Deus. Cuida dos nossos filhos, cuida das nossas mamães, dos papais, das vovós, dos vovôs. Pai, cuida dos titios, Senhor, cuida de cada um, dos amigos, dos irmãos que moram juntos. Deus, cuida, Senhor. Cuida destes médicos que estão na frente da batalha. Dá, Senhor, sabedoria para ser achada uma cura. Dá discernimento e orientação para os líderes, Senhor, dos países, Deus. Dá orientação para o nosso líder aqui, Senhor, do primeiro-ministro, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa colocar a sua mão sobre o coração dele. Dá força para esse homem, Deus. Dá, Senhor, sabedoria, Deus, para que ele possa gerir, Senhor, da melhor forma. Nós confiamos que o Senhor, e vimos nessa história, que o Senhor pode usar, Senhor, Pai, a sua criação para abençoar, Deus, para que nós possamos ver essa luz. Eu te peço, Deus, o nosso coração, a nossa boca, a nossa mente esteja, Senhor, sempre ligada em Ti, para o louvor e para a honra do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, Deus abençoe, mandar um beijão, um abraço aí para os nossos irmãos que estão assistindo em várias partes do mundo, aos meus amigos e irmãos de Portugal, os meus amigos e irmãos do Brasil, aos meus amigos que estão lá, irmãos do coração, lá na Itália, nessa região que foi atingida, ali em Lombardia, não é? A Mariana, o Léo, as crianças. Deus abençoe vocês, continue protegendo, não é? Aproveitem o melhor desse momento para ser luz de Cristo. Ao Wilker, Cavera, a família, né? Que está lá na Escócia também, que estão passando juntos nesse momento difícil. Ao tio, a tia, o Vanderlei, não é? O tio Vanderlei, a tia Solange, que estão na Espanha. Que Deus proteja vocês, guarde as vossas vidas aí. Aos nossos irmãos do Brasil também, que estão nos assistindo, que Deus cuide, porque temos muitas pessoas da igreja que têm suas famílias no Brasil. Que Deus abençoe vocês. Nós temos a nossa família aí no Brasil. Que Deus abençoe vocês. Guarde esse país, guarde a liderança desse país e que possamos, no nome de Jesus, vencer essa grande batalha e continuar juntos aqui. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência, obrigado por estar conosco e eu espero que você possa ter sido abençoado com esses louvores, com essas palavras. Na semana que vem, com certeza teremos algo também diferente que vamos estar aproveitando nesse momento para passar a palavra de Deus. E tire tempos durante a semana. Tem o Parceiros da Bíblia, que está sendo diariamente passado, não é? A Sandra Corona, ela sempre manda. Tem também o Projeto Escriba, você que está escrevendo a Bíblia no Projeto Escriba, não é? Termine o seu projeto, aproveite esse tempo e tenha um tempo em família gostoso, um tempo saudável, confiando que pode estar turbulento lá fora, pode ter um perigo lá fora, mas no nome de Jesus, Deus tem cuidado das nossas casas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias, guarde cada lar. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Fique com Deus. Estou com muita saudade de vocês. Mais uma vez, para vocês não esquecer. Muita saudade. Vai ser uma grande alegria no meu coração, uma grande festa, quando nós pudermos estar juntos novamente. Que Deus guarde cada um de vocês. Amém.